Olá, aluno! Olá, aluna! Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Débora Kirneve, responsável pela disciplina de Álgebra Linear e Vetorial. Hoje nós vamos abordar a respeito dos vetores multidimensionais, na qual nós vamos fazer um estudo desde a conceituação a respeito de vetores até as suas operações. Primeiramente, eu vou apresentar a minha formação. Eu sou licenciada em Matemática, mestre e doutor em ensino de ciências e educação matemática, também possuo uma especialização em psicopedagogia, licenciatura em letras e um bacharelado em arquitetura e urbanismo. Nós vamos então dar início aos tópicos específicos do encontro de hoje e começamos com a seguinte questão: o que são vetores? Nós precisamos então definir esse conceito. Para isso, vamos falar das grandezas vetoriais. Um exemplo de aplicação são quando nós expressamos aí as grandezas físicas. Então, por exemplo, quando nós vamos expressar a força, a aceleração, são dois tipos de grandezas que podem ser expressas aí na forma de vetores. Isso acontece porque nós podemos indicar uma direção, um sentido e um módulo, na qual a gente representa esse módulo por um número e uma unidade. Aqui nós temos uma ilustração dessas três orientações para que tenhamos um vetor. Então vamos considerar que aqui nós temos a direção da reta suporte. Aqui está indicada na horizontal, mas poderia ser em qualquer direção. Nós temos um ponto inicial, um ponto final, e a partir disso, então, nós temos o sentido na própria reta suporte. E dessa distância do ponto inicial até o ponto final, nós vamos indicar o módulo. Ou seja, toda vez que nós tivermos uma grandeza do tipo vetorial, nós precisamos então indicar essas três unidades. Eu preciso que tenha uma reta suporte. Toda reta ela tem duas direções, aliás, dois sentidos. Dentro dessa reta suporte eu tenho que ter um marco inicial, um marco final que vai indicar o sentido do meu vetor e é possível então calcular aí o número associado com essa medida de comprimento que nós denominamos de módulo. Em alguns autores você vai encontrar o nome de norma, nada mais do que essa distância entre o marco inicial e o marco final. Continuando então com a nossa abordagem, nós vamos tratar de uma situação-problema. Essa situação-problema, ela vai nortear aí algumas tarefas, algumas resoluções, e a partir desse contexto, então, é que nós vamos aplicar a conceituação de vetores e as operações com vetores. Vamos ao enunciado. Suponha que você esteja trabalhando em uma empresa do ramo de arquitetura e design, na qual pretende projetar uma caixa na forma de paralelepípedo formado por dois paralelogramas opostos e também 4 retângulos, como na figura. Então, aqui está a ilustração dessa caixa d'água. As duas faces em que forma de paralelogramo devem estar na orientação vertical, isto é, formando um ângulo de 90 graus com o solo. Suponha que você faça parte da equipe multidisciplinar de projetista e que tenha ficado responsável pela elaboração geométrica do projeto. Essa elaboração será implementada em um software de modelagem 3D que recebem dados na forma vetorial. Então, essa seria uma das aplicações de vetores, na qual nós podemos, então, representar essas entradas de dados. Com isso, primeira pergunta: como representar os vértices? Como representar as arestas? Como medir o comprimento das arestas? A caixa d'água não deve sair dos limites da propriedade. Como verificar se essa restrição estará satisfeita, sabendo que o comprimento da aresta e os ângulos internos do paralelogramo? Como determinar a área de cada uma das faces? E como medir o volume de água que o paralelepípedo comporta? Todas essas questões, uma vez que nós trabalhamos com a abordagem vetorial, elas são possíveis de ser obtidas. E isso nós vamos trabalhar no decorrer do nosso encontro. Vetores.
primeiro passo, então, é conceituar vetores. É um tipo de grandeza que precisa ser diferenciada das grandezas escalares e os vetores aí precisam, então, ter uma direção indicada por uma reta suporte, um sentido nessa reta, toda reta ela tem 2 sentidos, e também uma medida de módulo. A partir desses conceitos, então, nós podemos definir aí os vetores. Então, vamos primeiro à definição formal. Um vetor é uma classe de equipolência de segmentos orientados. Trata-se do conjunto de todos os segmentos equipolentes de um segmento orientado a B. Bom, o que significa isso? Nós vamos ter um vetor de referência que nós vamos indicar aqui como V, que é o nosso, vamos chamar da componente de vetores, e nós vamos ter um outro segmento orientado aqui a B. Todos os vetores que tiverem a mesma direção e sentido em qualquer região, seja bidimensional ou tridimensional, farão parte da mesma classe de equipolência. E isso indica que o nosso vetor ele foi transladado. Uma vez transladados, mesmo que ele esteja com coordenadas diferentes para pontos finais e pontos iniciais, quando nós aplicamos as componentes do vetor, o que seria isso? O vetor indicado a partir da origem de um sistema de coordenadas, eles vão ter todos a mesma componente, seja no bidimensional, seja no tridimensional. Então, por isso que nós nos referimos a uma classe de vetores. São todos que têm a mesma direção, sentido e módulo. Com isso, então, vamos agora para a notação. Como que eu vou representar um vetor? Nós temos a indicação para os vetores bidimensionais, tridimensionais e n-dimensionais. Vamos falar dos bidimensionais. A forma canônica. Então, nessa orientação, nós temos aqui o vetor, que é dado pela orientação x1i mais x2j, na qual esses x1 e x2 são as componentes e j são chamados de vetores unitários. Temos aqui na forma de coordenadas a indicação das componentes do vetor, ou ainda a indicação na forma matricial. São algumas das formas que nós podemos representar. Também podemos representar graficamente. Então, no espaço bidimensional, nós temos aqui o sistema de coordenadas, temos uma orientação horizontal, uma orientação vertical, e o nosso vetor sempre vai partir da origem, seja no espaço bidimensional ou tridimensional. E dessa origem, nós vamos marcar o ponto inicial até um ponto final, na qual nós vamos indicar aqui as componentes x1 e x2. Com relação às operações de vetores, então, considerando essas coordenadas que nós indicamos no espaço bidimensionais, como que eu faço as operações de adição, multiplicação por escalar e a interpretação geométrica disso? Então, vamos a alguns casos. Começando, então, pela adição e subtração de vetores. Então, se eu considerar aqui x mais ou menos y, o processo é similar. Então, vamos considerar aqui o primeiro vetor com coordenadas x1 e x2, o segundo vetor y1 e y2. Então, seriam as orientações no R2, duas entradas. Então, eu vou adicionar ou subtrair termo a termo. Então, a primeira posição para o x1, y1, a segunda posição para o x2, y2. Numericamente, nós podemos indicar da seguinte forma. Então, eu tenho lá, vamos considerar o x, ele tem as coordenadas 2 e menos 1, o y tem as coordenadas 0 e menos 3. Na adição, o que eu vou fazer? 2 mais 0, que é a primeira posição do primeiro com a primeira posição do segundo. Depois, na segunda entrada, menos 1 mais menos 3, que já é, então, a coordenada da segunda posição. Fazendo essa operação, eu tenho o vetor soma, que tem as coordenadas 2 e menos 4. Se eu fizer a subtração, o procedimento é análogo, só que nós vamos fazer aqui com a operação de subtração e as nossas coordenadas vai ser 2 e 2.
Geometricamente, a adição de vetores, a gente consegue construir uma regra chamada regra do paralelogramo. Então, se eu tiver um vetor x, um vetor y, nós podemos fazer aqui a projeção do x, a projeção do y, e a diagonal desse paralelogramo vai ser aí o vetor soma, x mais y. Essa ideia também pode ser aplicada com relação à subtração. Só que nós vamos, ao invés de usar o y, nós usamos o oposto do y. O que é o oposto do y? É o vetor que está no outro sentido da mesma reta suporte, que possui o mesmo módulo, só tem a inversão de sentido. Então, essa é a interpretação geométrica do oposto. E usando aqui o x e o oposto, nós vamos fazer aqui o vetor x menos y, que na prática pode ser entendido x mais menos y. Então, essa seria a indicação da subtração. De forma simplificada, a adição ela pode ser entendida como nós podemos considerar o marco inicial de um vetor e o marco final. No ponto final do primeiro vetor, eu posso iniciar o segundo vetor e eu vou ligar da origem até o extremo do segundo vetor. Eu pego a origem do primeiro com o extremo do segundo. Esse também pode ser indicado como vetor soma. Essa segunda orientação, que é a regra triangular, ela pode ser aplicada diversas vezes. Então, eu posso, por exemplo, fazer A mais B mais C, A mais B mais D, mais C mais D, na qual eu sempre vou considerar o ponto inicial, onde se começou as somas, e o ponto final do último vetor considerado. E a outra operação que nós tínhamos mencionado, ela corresponde à multiplicação por escalar. Então, com isso, nós verificamos aí essa operação da adição e como ficaria essa outra situação. Vamos ver o slide, então, desse caso. A multiplicação por escalar, escalar se refere a um valor numérico. Então, significa que eu vou multiplicar um vetor por um número. E, nesse caso, nós distribuímos aqui a multiplicação para cada uma das coordenadas. Vamos usar aqui o número 5 e o vetor com as coordenadas 2 e menos 1. Então, esse 5 multiplica o 2 e multiplica o menos 1, gerando aí a coordenada 10 e menos 5. Geometricamente, o que implica? Eu tenho, então, o eixo com o vetor x. Quando eu multiplico por 2, eu vou ter o dobro do módulo. Quando eu multiplico por menos 0,5, eu vou ter a metade do módulo no sentido oposto. Então, se mantém a reta suporte, só que tem aí essa diversidade em relação ao módulo e sentido quando faz a multiplicação por escalar. Então, nós temos que se o número for positivo, vai ter o mesmo sentido. Se o número for negativo, vai ter o sentido contrário. Caso esse número seja o zero, nós vamos obter o vetor nulo, que é indicado pelas coordenadas 0 e 0. Como que ficaria essas operações no espaço tridimensional? Então, nós temos como fazer todas essas operações também utilizando aí esse outro espaço. Vamos ver uma ilustração. Então, nesse caso, nós temos aqui a forma canônica dos vetores tridimensionais, que também tem x1i mais x2j mais x3k. Podemos representar na forma de componentes, x1, x2 e x3, e na forma matricial, x1, x2 e x3. Similarmente, também é possível representar no espaço. Então, aqui nós temos os eixos x, y e z, na qual, então, agora nós temos 3 orientações para representar um vetor, sempre mantendo da origem até o extremo. E isso, como nós ilustramos aqui para o tridimensional, pode ser estendido, então, para outras dimensões. Só que daí, nesse outro caso, nós não vamos representar geometricamente. Geometricamente é possível apenas no R2 e no R3. Operações elementares com vetores.
Quando vamos realizar as operações vetoriais, nós podemos fazer, por exemplo, a adição, a subtração, a multiplicação com escalar. Isso pode ser aplicado algebricamente com vetores de diversas dimensões ou ainda interpretado geometricamente no espaço bidimensional e no espaço tridimensional. Nós vamos desenvolver uma atividade utilizando as operações no espaço tridimensional. Então, considere aí os vetores x e y. Então, aqui nós temos esses dois vetores que pertencem ao espaço tridimensional. Também pode ser entendido como R3. Sendo que x é igual a 8, 3 e 7 e y é igual a 6, 9 e menos 1. Qual o vetor v, na qual nós temos x mais 2v igual a y menos v? Então, nessa situação problema, nós temos o que nós chamamos de uma equação vetorial. O nosso termo desconhecido é um vetor e nós podemos aí aplicar as operações com vetores para fazer a resolução. Então, a seguir nós vamos entender como resolver essa equação. Então, o primeiro passo é nós agrupar aí os dois termos que está no primeiro membro e no segundo membro, que corresponde ao vetor desconhecido. Então, o nosso vetor desconhecido é o vetor v. Nesse caso, o 2v já estava no primeiro membro, nós vamos manter. O menos v que estava no segundo membro, eu vou aplicar o oposto e vou trazer ele para o primeiro lado da igualdade. No segundo lado da igualdade, eu já tinha o vetor y. Esse vetor x, ele era positivo. No outro lado da igualdade, ele vai ficar como menos x, vai ser aplicado o vetor oposto nele. O próximo passo é substituir e agrupar. Então, no primeiro membro, eu vou agrupar o 2v mais v, que é o nosso vetor desconhecido, e no segundo membro eu vou substituir as coordenadas dos vetores conhecidos. O y tem coordenada 6, 9, menos 1, o x tem coordenada 8, 3 e 7. Então, vamos ter y menos x. Agora, nós vamos fazer essa subtração de vetores. A subtração de vetores é termo a termo. Então, eu vou considerar a primeira posição do vetor y com a primeira posição do vetor x. Então, vamos adotar aqui 6 menos 8. O resultado é menos 2. 9 menos 3. Então, vamos ter como resultado o 6 positivo. Menos 1, menos 7. Então, vamos agrupar dois números negativos, vamos ter o menos 8. A interpretação agora é que aqui eu tenho um múltiplo escalar multiplicado por um vetor. Então, tem um número que multiplica um vetor. Então, esse vetor que está nessa posição é o resultado dessa multiplicação por 3. Então, se eu quero encontrar o vetor v, eu tenho que pensar no raciocínio inverso. Qual que seria o raciocínio inverso? Nós vamos dividir cada uma dessas posições por 3. Então, eu vou considerar aqui o menos 2 sobre 3, vai ser representado como menos 2 terços. 6 sobre 3, que dá uma divisão exata, então vai ser representado como 2. E menos 8 sobre 3, que vai ser representado aqui como menos 8 terços. Não é possível reduzir essas frações. Então, esse é o meu vetor v, que é o vetor desconhecido. E para fazer a sua resolução, nós utilizamos, então, a operação vetorial, na qual nós temos aí a multiplicação por escalar, que é uma dessas operações, e a subtração de vetores, que implica aí o agrupamento termo a termo de modo similar como ocorre na adição entre vetores. E com esses procedimentos, nós conseguimos resolver, então, essa equação vetorial. Propriedades de vetores. Além de conhecer a definição e as operações elementares de um vetor, nós precisamos conhecer algumas propriedades que são aplicadas. Por exemplo, como medir o seu módulo, uma vez que todo vetor vai ter uma direção, um sentido e um módulo. Então, como fazer essa determinação? E com outras propriedades também relacionadas aí à classe de um vetor.
Vamos então conhecer alguns casos. O primeiro caso é para o vetor diretor. O que nós entendemos por vetor diretor? Então, todo segmento de reta pode ser descrito por um ponto inicial e um vetor diretor. Considerando então os pontos A e B no espaço n-dimensional, o segmento de reta que liga esses dois pontos pode ser descrito como o segmento AB, então vai ser o ponto inicial mais t que multiplica o vetor AB. Esse t nós vamos poder indicar aí dentro de um intervalo. Nesse caso foi selecionado o intervalo 0 e 1. Sendo então que o segmento que liga de A até B é o mesmo que une o de B até A. E dessa forma, então, nós poderíamos também expressar de outra forma. B seria igual o segmento BA seria igual a B mais T que multiplica o vetor BA. Veja que teve a inversão no intervalo selecionado. Nesse caso, quando se trata do vetor diretor, a orientação não faz diferença, pode-se adotar das duas formas. Esses dois segmentos que nós temos, eles podem ser ditos como equipolentes se eles são paralelos, ou seja, ele vai ter o mesmo comprimento e mesma orientação. Então, vão ser dois segmentos orientados. Como isso acontece? Se eu tiver aqui um segmento A mais T de AB, que é o nosso vetor diretor, nós vamos ter um outro C, que é igual a um segmento CD, que é igual a C mais T, que multiplica CD. Eles são equipolentes, ou seja, se e somente se os dois vetores forem considerados iguais, eles estão na mesma classe de vetores. Então, essa seria a definição relacionada com o vetor diretor. Um outro exemplo que nós temos é relacionado ao cálculo do módulo ou da norma de um vetor. Então, todo vetor nós podemos determinar a sua medida de comprimento. Então, no slide a seguir, nós vamos verificar como realizar isso. Nesse caso, nós vamos obter, então, por meio da raiz quadrada da soma dos quadrados de suas componentes. Se eu estou considerando aqui um espaço no Rn, o Rn a gente interpreta aí que é válido no R2, no R3, no R4. Em qualquer tipo de espaço, é sempre possível determinar o módulo ou a norma. Pode ser indicado com barra dupla. Quando está com barra dupla, normalmente a gente chama de norma. Ou quando está com barra simples, normalmente é chamado de módulo. As duas formas se representam o mesmo cálculo. Então, eu vou considerar aqui a raiz das componentes elevado ao quadrado. Aliás, as componentes ao quadrado. Bom, vamos considerar esse vetor x igual a 0, menos 3 e 4. Qual que é a norma desse vetor? Então, nesse caso, nós vamos considerar aqui a norma de x é igual, então vamos considerar a raiz de todos os termos, 0 ao quadrado, aí eu vou colocar aqui mais menos 3 ao quadrado, substituições negativas nós colocamos entre parênteses, mais 4 ao quadrado. E se eu for fazer aqui essa raiz, então eu vou ter 0 mais 9, não precisa escrever o 0, mais 16. Isso então vai ser igual a raiz de 25, que é igual a 5. Então, o comprimento desse vetor seria 5 unidades. E com isso, então, é possível calcular essa medida de comprimento. O próximo conceito que nós vamos abordar é algumas propriedades que são aplicadas no caso do módulo. Então, vamos acompanhar no slide. Quando nós temos aí um módulo, como é uma medida, nós vamos ter que sempre tem que ser maior ou igual a 0. Se for igual a 0, significa que nós estamos aplicando ao vetor nulo.
Se eu aplicar o módulo da adição de dois vetores, o resultado disso tem que ser menor ou igual que o módulo do primeiro mais o módulo do segundo. Se eu multiplicar um escalar para um vetor e fazer a aplicação desse módulo, eu posso pegar o módulo numérico, que é diferente do módulo de um vetor, e multiplicar pelo módulo do vetor. Observação, módulo de um número, por exemplo, de menos 5, é igual a 5. O módulo de um vetor é igual às raiz das suas componentes ao quadrado. Então, vamos colocar lá x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado e assim por diante. Então, aqui, módulo de um escalar é diferente de um módulo de um vetor, apesar de os dois se referirem da mesma forma. Então, tomar esse devido cuidado quando se referir a módulo. Sempre observar se é uma grandeza escalar ou se é uma grandeza do tipo vetorial. E para fechar esse bloco de propriedade, nós vamos falar do versor. É um caso na qual a gente considera aí uma propriedade para determinar vetores unitários, que são aí relevantes, por exemplo, para definir as bases de um espaço, que é um tópico que nós veremos posteriormente. Vamos ao slide. O versor, nós também podemos entender que é o vetor normalizado unitário. Então, aqui nós temos que um vetor pertencente ao espaço n-dimensional. Aqui nós temos que o vetor vai ser 1 sobre o módulo do vetor dado, que multiplica o próprio vetor. O resultado disso são as coordenadas de um vetor unitário. Fazendo a demonstração, então, como que isso é possível? Se eu fizesse o processo inverso, calculasse um módulo desse versor, o meu resultado, aplicando as propriedades que nós vimos anteriormente, vai dar uma unidade. Então, significa que o versor, eu vou considerar qualquer vetor dado, e a partir desse vetor dado, eu vou aplicar aí a 1 sobre o módulo desse vetor, vou dividir, então, pelo módulo, as coordenadas pelo módulo desse vetor, e vou obter um vetor com a mesma direção, com o mesmo sentido, mas que possui um módulo de apenas uma unidade. E com isso, então, nós vemos aí as principais propriedades relacionadas com os vetores. Aplicação com operações de vetores. Então, uma vez que nós conheçamos aí tantas operações quanto as propriedades, nós podemos fazer algumas análises em relação aos vetores. Então, vamos considerar a seguinte situação problema. Então, eu tenho aqui os vetores x e y. Então, o x tem coordenada 1, menos 2 e 3. O y tem coordenada 7, menos 14 e 21. E nós queremos verificar se esses vetores indicam a mesma direção e o mesmo sentido. Quando nós nos referimos aí à mesma direção e o mesmo sentido, qual o conceito que nós podemos utilizar para aplicar e responder essa questão? É o conceito de versor. Então, quando nós calculamos o versor, nós vamos obter um vetor unitário que possui a mesma direção e o mesmo sentido do vetor original. A diferença é que ele tem o módulo correspondente a uma unidade. Então, se nós considerarmos aí os versores desses dois vetores e eles tiverem aí uma correspondência, nós podemos interpretar se eles estão na mesma direção ou no mesmo sentido. Então, vamos aos procedimentos de cálculo. Para aplicar o versor, então, para satisfazer a definição, eu preciso calcular o módulo dos vetores dados.
O primeiro passo é calcular o módulo de x, que tem as coordenadas 1, menos 2 e 3. Então, como que é o módulo? Raiz dessas componentes elevado ao quadrado. Então, raiz de 1 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Resolvendo, então, nós vamos ter raiz de 1 mais raiz de 4 mais raiz de 9. Agrupando esses valores, nós temos a raiz de 14. Nós não vamos aproximar, vamos deixar dessa forma. No segundo caso, é o vetor y, então eu vou calcular agora o módulo das coordenadas 7, menos 14 e 21. Então, raiz dessas componentes ao quadrado. Então, vai ser 7 ao quadrado mais menos 14 ao quadrado mais 21 ao quadrado, todos esses termos é dentro da raiz. Um fator comum aqui é o 7 ao quadrado. Então, ao invés de resolver, nós podemos pôr o 7 em evidência, 7 ao quadrado em evidência, e nós vamos ter aqui 1 mais 4 mais 9. E esse 7 ao quadrado, com a raiz devido a esse produto, eu consigo simplificar, e eu vou ter aqui 7. E dentro da raiz eu vou ter 1 mais 4 mais 9, que gera o 14. Aqui a gente já vê uma semelhança entre os dois resultados do módulo. Mas e a aplicação do versor em x e do versor em y? Como que seria? A aplicação do versor é você pegar 1 sobre o resultado do módulo e multiplicar as coordenadas. Ao fazer isso, nós vamos ter aqui o 1 sobre raiz de 14 na primeira coordenada, o menos 2 sobre raiz de 14 na segunda coordenada e o 3 sobre raiz de 14 na terceira coordenada. Já para o versor do y, nós vamos ter 1 sobre 7 raiz de 14 multiplicando as coordenadas. Então, nesse caso, nós vamos conseguir simplificar o 7 da primeira coordenada com o 7 da raiz. E vamos ter 1 sobre raiz de 14. O menos 14 também simplifica com o 7. Vamos obter o menos 2 raiz de 14. E o 21 também simplifica com esse 7 que está multiplicando a raiz de 14. E temos 3 sobre raiz de 14. Qual que é a conclusão? Os dois vetores unitários que nós obtemos com o versor de x e o versor de y, eles têm aí as mesmas coordenadas. Conclusão. Então, temos que os dois vetores apontam para a mesma direção e o sentido, que é o que nós tínhamos que responder diante dessa situação problema. Então, veja que ao analisar essa questão na qual tem a aplicação de versores, nós conseguimos utilizar aí o módulo desses vetores, a definição de vetor e tirar uma conclusão a respeito da direção e do sentido que eles estão localizados. Então, essa seria um exemplo de aplicação das propriedades de vetores. Esse é o momento da aula na qual você pode participar e enviar as suas contribuições. Eu vou deixar uma questão de reflexão para que você possa desenvolver nesse momento e fique à vontade para mandar as suas mensagens via chat.
vamos interpretar a questão que foi proposta. Acompanhe no slide. Uma das aplicações do Teorema de Pitágoras é determinar o módulo de um vetor. Além disso, pode-se determinar a distância entre dois pontos, dado o ponto inicial como px e 1y1 e ponto final px2, y2. Temos que a fórmula da distância entre dois pontos, que é a mesma utilizada em geometria analítica, ela é similar à mesma fórmula que nós usamos para calcular o módulo de um vetor. O que muda? É que dados um ponto inicial e um ponto final, para obter a componente eu preciso fazer a coordenada do ponto final menos a coordenada do ponto inicial. Então, x2 menos x1 para a primeira posição, y2 e y1 para a segunda posição. Então, essa seria essa aplicação em relação aos vetores. Graficamente, então, nós temos o seguinte: o nosso vetor ele está deslocado da origem, não tem mais as componentes, como a gente estava indicando anteriormente. Então, eu tenho aqui o marco 1 e o marco 2, x1 menos x2 menos x1, vai indicar a componente na horizontal. E fazendo aí o y2 menos y1 vai indicar a componente na vertical. Ou seja, se eu tenho então dois pontos, P indicado como 3 e 2 e Q indicado como menos 1 e 5, qual o comprimento do segmento orientado? O vetor PQ. Então, vamos resolver isso juntos. Então, considere aí esse vetor. E nós temos, então, que aplicar ponto final menos ponto inicial. Então, o primeiro passo para fazer aqui o vetor PQ, eu vou considerar o ponto final, que é menos 1, menos o ponto inicial, que é menos 3, para a primeira posição. Para a segunda posição, vou considerar o 5 menos o 2. E isso vai gerar, então, o menos 4 e o 3. Essas são as componentes do nosso vetor. Após esse primeiro passo, eu posso fazer o módulo, que é a raiz dessas componentes ao quadrado. Então, vai ser menos 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Ou seja, isso vai gerar raiz de 16 mais 9, que corresponde à raiz de 25, que é igual a 5. Então, essa seria uma das aplicações em relação aí à distância entre dois pontos, na qual nós podemos utilizar aí o mesmo conceito relacionado com o módulo de um vetor. Combinação linear e produto escalar. É possível escrever vetores na forma de combinação linear. Essa é uma das aplicações que são utilizadas aí, por exemplo, na definição de espaços vetoriais e outras operações que vão além das que nós estamos abordando aqui com a aritmética vetorial. Então, vamos começar introduzindo esse conceito e diferenciar os vetores linearmente dependentes e independentes. Então, o primeiro caso, linearmente independente, nós podemos abreviar como LI e vetores linearmente dependentes como LD. Então, um vetor, vamos considerar aqui do espaço n-dimensional, nós podemos considerar aí os coeficientes A1, A2, AK, contidos aí nesse Rn, na qual esses coeficientes eles vão multiplicar as coordenadas as componentes do vetor. Então, nós vamos multiplicar o coeficiente A1 por x1, o coeficiente A2 por x2, o coeficiente AK por xk. Fazendo essa soma, o vetor resultante dando o zero, ou seja, vetor nulo. Se esses coeficientes não são nulos, então, e a única solução for a trivial, então nós temos que o vetor LI, se
eles forem nulos, vamos considerar aqui, ó, se a solução for trivial, se eles forem nulos, a solução é LI. Se eles forem diferente disso, se eu puder ter números aqui, diferente de zero, no A1, no A2, no AK, e isso gerar o resultado zero, então nós temos que é considerado LD. Então, nesse caso, nós podemos diferenciar entre linearmente independente e linearmente dependente. Além disso, quando nós representamos os vetores como matrizes de uma única coluna, então nós podemos escrever essa representação na qual nós vamos ter essa operação entre vetores A1, X1, A2, X2, AK, XK, como uma matriz que multiplica um vetor que é igual a zero, que corresponde ao vetor nulo. E essa forma matricial, ela é entendida aí como a combinação linear dos vetores, é uma das representações. Então, vamos ilustrar isso. Então, vamos considerar 3 vetores. Nós temos aqui o U, que tem a orientação 3, 2 e 1. Então, aqui ele está representado no espaço a partir da origem. Tem 3 para X, 2 para Y e 1 para Z. O vetor V, que tem as orientações 1, 1 e 1, também está aqui representado no espaço tridimensional, partindo da origem. E o vetor W, que tem a representação 2, 1 e 1. Nós vamos escrever esses vetores na forma matricial e quando nós consideramos aí a estrutura de combinação linear, o que nós temos? Que as coordenadas do primeiro vetor vai multiplicar um vetor x1, as coordenadas do segundo vetor vai multiplicar um vetor x2 e as coordenadas do terceiro vetor vai multiplicar um vetor x3. Esse x1, x2 e x3 são vetores desconhecidos e isso tudo tem que ser igual ao vetor nulo. Isso, então, gera uma equação matricial para ser resolvida. A primeira parte da equação matricial são as coordenadas dos vetores. Então, primeiro coordenada 3, 2, 1. Depois, nós temos que considerar a segunda coordenada e a terceira coordenada. Aqui nós temos o vetor desconhecido igualado ao vetor nulo. Quando nós vamos aplicar, então, o determinante da matriz, então nós vamos ter que, ao resolver esse cálculo do determinante, o valor final vai ser igual a zero. E qual que é a interpretação quando o determinante é igual a zero? Então, se nós considerarmos aí as manipulações, nós teríamos um sistema linear para resolver. E nós tínhamos duas possibilidades, ou um sistema com infinitas soluções ou um sistema impossível. Nesse caso, se nós fizermos aí a manipulação, nós vamos chegar que esse sistema teria infinitas soluções. Então, com isso, eu poderia escolher aí algumas possibilidades para que aquela multiplicação desse zero. E qual que é a conclusão? Então, nós vamos ter aí que o nosso vetor ele é linearmente dependente, como nós podemos aí concluir a partir dessa solução do sistema. E com isso, então, nós vamos agora para a segunda operação que nós vamos abordar, é o produto escalar. O produto escalar, ele é um dos tipos de produtos que nós temos e nesse caso, ele é obtido pela soma do produto da coordenada com a coordenada dos elementos dos vetores, seja aí no espaço tridimensional. Como isso acontece? Então, aqui está a representação do produto escalar. Então, eu vou ter as coordenadas de U1, V1, U2, V2, UN, Vn. E nós vamos fazer a multiplicação termo a termo. Então, U1, V1. Depois eu vou somar com o 2V2, depois eu vou somar até o último termo que nós estamos considerando. Isso é considerado aí, então,
como o produto escalar. E o produto escalar, ele tem as suas aplicações aí e interpretações geométricas. Então, nesse primeiro momento, nós vamos entender o cálculo e depois nós podemos fazer a interpretação dele considerando aí a representação geométrica. Como que acontece essa operação entre vetores? Acompanhe no exemplo numérico. Então, vamos considerar esses dois vetores, U e V, e vamos fazer, então, o produto escalar. Como que eu tenho que fazer? São vetores tridimensionais, então eu tenho que fazer a primeira componente do U com a primeira componente do V, mais a segunda componente do U vezes a segunda componente do V. A primeira componente do U vezes a última componente do V. Dessa forma, então, eu vou ter aí o menos 1 mais 0 mais 15. Resultado final, 14 unidades. Então, essa seria a exemplificação desse tipo de produto. E as propriedades relativas ao produto escalar. Então, eu posso inverter a ordem que não altera o resultado. Se eu tiver um número multiplicando um vetor, eu posso colocar ele em evidência, ou ainda se ele estiver multiplicando o segundo vetor, ele também pode ser considerado em evidência. Quando eu tenho aqui a soma em relação ao produto escalar, eu posso distribuir. Então, eu tenho U vezes W mais V vezes W. Se eu tiver aí o U vezes o V, isso é equivalente ao módulo de U vezes o módulo de V, vezes o cosseno do ângulo formado entre U e V. Essa é a propriedade que nós vamos explorar. Ela é parte da interpretação geométrica. Como que eu posso entender isso? Então, eu vou ter aqui o U e o V. Eles estão aqui no espaço bidimensional nesse exemplo. E nós vamos considerar aí que é possível determinar o ângulo. Essa determinação a gente consegue deixando o cosseno em evidência e colocando o produto vetorial com o V, aliás, produto escalar com V, sobre o módulo de U com módulo de V. Então, com isso, vamos ver um exemplo. Então, nesse caso, nós vamos considerar esses dois vetores, o U e o V, e vamos fazer o cosseno do ângulo. Então, eu tenho lá U vezes V sobre o módulo de U multiplicado pelo módulo de V. Então, eu tenho que fazer por partes. Primeiro, nós fazemos o produto vetorial, aliás, o produto escalar, perdão, e multiplicando coordenada com coordenada, temos o resultado 6. Segundo passo, eu calculo tanto o módulo de U, que vai dar raiz de 20, quanto o módulo de V, que vai dar raiz de 5. E com esses valores, nós vamos substituir na nossa expressão. Então, vai ficar 6 sobre raiz de 20, que multiplica raiz de 5. Isso vai gerar o resultado de 0,6. Mas isso é o cosseno do ângulo. Para eu determinar o ângulo, eu tenho que usar a calculadora científica. Nós temos aqui na calculadora o cosseno a menos 1. Você aperta essa função que vai gerar o arquicosseno. Se ela estiver configurada em graus, vai determinar o ângulo. Então, o arquicosseno de 0,6 é de aproximadamente 53 graus. Ou seja, então, se nós tivermos aí o nosso vetor, nós vamos poder interpretar quais são os ângulos formados. Dentre eles, nós podemos destacar os ângulos que são do tipo ortogonais e os rasos, que são relevantes. E concluir a respeito desses ângulos que, quando o ângulo formado entre os vetores, eles forem aplicado o produto vetorial e o produto escalar, e isso for maior que 0, então o nosso ângulo ele é agudo. Quando o produto escalar for igual a 0, o nosso ângulo ele é reto ou ortogonal, e se ele for menor do que 0, então o nosso ângulo ele é do tipo obtuso. E com isso, então, nós vimos essas operações relacionadas aí com o produto escalar, que é uma das formas de produtos existentes com relação aos vetores.
aplicação de ângulo entre vetores. O produto escalar permite que você interprete aí geometricamente o ângulo formado por dois vetores. Então, vamos resolver uma situação, problema na qual nós podemos aplicar esse conceito. Acompanhe. Tem-se que projetar uma caixa de água em formato de paralelepípedo. No modelo adotado de caixa d'água, foi estabelecido que os seus vértices são considerados aí vetores tridimensionais e que em cada coordenada representa uma dimensão espacial, largura, profundidade e altura. Além das informações apresentadas, consideramos que a caixa d'água deve ser construída em um terreno quadrado de 100 metros quadrados. Toda a caixa d'água deve estar nessa região, inclusive parte acima do solo. Então, vamos ver aí essas dimensões dadas. Então, nós temos que, para representar essa caixa d'água, nós vamos adotar uma dimensão de 10 metros para o comprimento, uma unidade de 2 metros de altura, mas ainda vai considerar aqui uma inclinação em relação a essa base de 10 metros. Essa inclinação, ó, nós conseguimos fazer aqui esse dimensionamento de 0,5 metros e traçar aqui uma reta perpendicular em relação ao solo como referência. Bom, com essas informações, então vamos para as questões. Quais devem ser as coordenadas dos vértices da caixa d'água, de modo que utilizaremos toda a área do terreno e atenderemos os requerimentos dos designers? Quais devem ser os ângulos internos do paralelogramo? E quais ângulos as hastes internas de sustentação fazem com o solo? Então, vamos começar aí com essa interpretação geométrica. Quando nós temos esse tipo de informação, o primeiro passo é você construir a representação tridimensional. Então, quando você tem essas medidas, você pode considerar lá o dimensionamento no R3, você vai marcar um ponto inicial, a partir do ponto inicial você vai considerando as medidas de comprimento, de altura e de profundidade, para representar todas as coordenadas. Essas coordenadas, elas são construídas. É isso que nós vamos utilizar para resolver a situação problema. Acompanhe no slide. Foi considerado um projeto de uma caixa d'água em forma de paralelepípedo que deve ocupar o terreno quadrado com 100 metros quadrados de área. Então, nós vamos ter 10 metros de lado. Então, na coordenada inicial, nós adotamos o 0, 0. A partir disso, nós vamos ter um deslocamento do comprimento de 10 unidades. E também foi considerado que a altura vai ser de 2 metros. Então, verticalmente tem 2 metros, mas tem uma inclinação que sofreu um deslocamento de 0,5 metro. Então, o ponto superior vai ter a coordenada 0,5, 0 e 2. A partir desses pontos de referência, desses 3 pontos, os demais são construídos, gerando as coordenadas que são utilizadas na caixa d'água. Para analisar o ângulo, nós precisamos, então, podemos considerar da origem um vetor na direção da base e um vetor na direção da aresta que liga aí o ponto A com o ponto E. E vamos interpretar esse ângulo formado por esses dois vetores de referência. Então, com isso, nós vamos considerar aí a construção adotando os pontos finais e os pontos iniciais e vamos obter, então, as coordenadas para fazer a composição desses vetores. Com isso, então, ó, o vetor AB, nós vamos considerar aí a orientação deles e fazer o B menos o A, que vai gerar o próprio B. O vetor AE, nós vamos fazer o E menos o A, como o A é a origem, que é 0, 0, então vai gerar o próprio E. Então, fazendo o produto escalar desses dois vetores, nós vamos, então, obter o resultado de 4,75. Esse é o primeiro passo para a determinação do ângulo. O segundo passo é fazer o módulo do primeiro vetor, que vamos obter o resultado de 9,5. O terceiro passo é o módulo do terceiro vetor, que vamos
obter o resultado aproximado de 2,06 e com isso nós podemos aplicar a propriedade relacionada com o cosseno do ângulo, que é o produto escalar, que é de 4,75, dividido pelo comprimento dos dois vetores utilizados, que é o 9,5 e o 2,06. Fazendo essa operação, nós vamos chegar ao resultado de 0,24. Para determinar o ângulo, nós temos que adotar o arquicosseno de 0,24, que é aproximadamente 76,11, que seria o ângulo relacionado com esses vetores. Então, com isso, nós conseguimos fazer a aplicação, determinar as coordenadas e determinar o ângulo de inclinação nessa caixa d'água. Produto vetorial e produto misto. Além de termos o produto escalar, que é uma forma específica de operação com vetores, nós também podemos trabalhar aí com o produto vetorial e o produto misto, que envolve tanto o produto vetorial quanto o produto escalar. Então, nesse bloco, nós vamos diferenciar esses tipos de resultados. Acompanhe. Primeira coisa que precisamos definir para tratar disso é em relação à projeção ortogonal. Se eu considerar aqui dois vetores, o U e o V, no Rn, nós vamos considerar que esse V é não nulo. Nós vamos ter uma reta que passa pela origem, essa reta multiplica o T pelo V, e o T pertence ao R. A projeção ortogonal é dada pelo produto escalar dos dois vetores, dividido pelo segundo vetor, que é o V, aplicado o módulo ao quadrado, que multiplica o vetor V. Então, com isso, nós determinamos a projeção. A observação em relação a isso é que se eu tiver um vetor U e uma reta, existe um único vetor W paralelo à reta e o único vetor Z ortogonal à reta, de modo que U é igual a W mais Z. Então, com esse conceito, nós conseguimos definir aí o que seriam vetores paralelos e vetores ortogonais. Esse conceito é importante para fazermos a interpretação geométrica do produto vetorial. Então, quando eu faço um produto vetorial, vou obter um vetor de resultado. Esse vetor, ele vai ser ortogonal aos vetores utilizados no produto. Então, vamos entender como que é feito o cálculo e depois a interpretação geométrica. Acompanhe. O cálculo algébrico, então, é obtido por meio de um determinante. Então, eu tenho lá U e V, que são dois vetores pertencentes ao R3. Como nós vamos ter que construir um vetor ortogonal, nós não vamos conseguir calcular se for do R2, tem que ser do R3 para obter o produto vetorial. Então, essa é a notação de produto vetorial, U vetorial V. Então, eu vou ter o determinante. Na primeira linha são consideradas os vetores unitários I, J, K. E nós vamos considerar aqui na primeira linha as coordenadas do U, na segunda linha as coordenadas do V. E tem que calcular esse determinante. Existem várias formas de cálculo de determinante. Nós vamos usar aqui essa regra que é baseada no Teorema de Laplace e que nós vamos então fazer o produto vetorial utilizando a matriz reduzida. Então, eu vou, por exemplo, para fazer a primeira posição, que é a multiplicação com o I. Eu faço a reduzida tirando a primeira linha e a primeira coluna e faço o determinante de U2 vezes V3 menos U3 vezes Z2, essa é a posição I. De acordo lá com a regra do Teorema de Laplace, nessa segunda posição, eu tenho que aplicar o sinal negativo. Então, aqui tem um sinal negativo. E eu vou eliminar a primeira linha e a segunda coluna para fazer o cálculo em J, aplicando o oposto no final. Então, eu vou multiplicar o 1 com o V3 na primeira posição, fazendo o determinante da reduzida,
menos o 3 vezes V1 na segunda posição. E para a última posição, eu vou eliminar a primeira linha e a última coluna. Então, eu vou fazer um V2 nessa posição, depois o 2V1 fazendo o oposto. Então, menos o 2V1 na posição K. Então, essa seria uma das formas de cálculo de determinante. Se você tiver que calcular pela regra de Sarros, também vai dar certo. Vamos usar esse exemplo. O U tem 1, 0 e 0 de coordenadas. O V tem 1, 1 e 0. Então, nós vamos substituir aqui IJK. A primeira coordenada que é 1, 0, 0. A segunda coordenada que é 1, 1, 0. E nós vamos, então, fazer o determinante na reduzida para o I, menos o determinante na reduzida para o J, mais o determinante na reduzida para o K. Então, isso vai gerar 0I mais 0J mais K, que é igual a 001. E com isso, então, nós conseguimos fazer o produto vetorial. Geometricamente, usando as coordenadas que foram dadas, então eu tenho o vetor U, que tem a coordenada 1, 0, 0 sobre o eixo do X. Eu tenho o vetor V, que tem a coordenada 1, 1, 0 no plano x e y. E nós temos aí um vetor normal, que é o produto vetorial com V. Por que é normal? Ele forma um ângulo reto com o plano na qual tem os vetores U e V, e ele é considerado aí ortogonal, formando um ângulo de 90 graus. Com relação às propriedades, então nós temos aí as propriedades aplicadas a esse tipo de produto. Então vamos analisar esse tipo de propriedade. Acompanhe no slide. Se eu fizer o produto vetorial do U com o V, eu tenho que aplicar o sinal oposto para fazer uma equivalência. Então, fazendo esse primeiro caso, eu tenho um outro equivalente com menos U vezes o V. O produto vetorial é sempre ortogonal, ou seja, forma um ângulo de 90 graus a esses dois vetores utilizados. E se eu tiver aqui o produto vetorial com a soma de vetores, eu posso distribuir em relação a esses dois vetores. Então, eu teria o U vetorial V mais o vetorial W. Com isso, então, nós podemos ver algumas aplicações. Então, a primeira aplicação está relacionada com um módulo de um produto vetorial. Quando eu aplico o módulo de um produto vetorial, é possível estabelecer aí uma relação com uma área de um paralelogramo. Vamos ver um exemplo. Então, se eu considerar aqui esse caso de um paralelogramo formado pelos dois vetores U e V, tem um ângulo aqui de referência, ele está aí no sistema orientado. Quando eu faço o módulo do produto vetorial desses dois vetores, então eu vou considerar aqui o módulo do 0, 0 e 1, que é o nosso resultado do produto vetorial, e isso então vai gerar o resultado de 1 metro. Então, esse vetor que é normal a esse plano que contém o U e o V, ele tem uma unidade de 1 metro de comprimento. E essa unidade de 1 metro é equivalente à área desse paralelogramo no plano. Com esse conceito, então, nós podemos também interpretar o produto misto, que é uma das formas de relacionar o produto vetorial com o produto escalar e também ter uma interpretação geométrica desses dois. Vamos a um exemplo. Então, se eu considerar aqui que eu tenho o produto vetorial entre dois vetores e um produto escalar, então nós podemos utilizar essa representação aplicando o determinante das três coordenadas. Então, do primeiro vetor que está fazendo o produto escalar, na primeira posição, o segundo vetor que está fazendo o produto vetorial e o terceiro que está fazendo o produto vetorial. Então, é possível calcular o determinante, e esse é um determinante numérico. Então, vamos pegar esse exemplo. Eu tenho aqui
um vetor U de coordenada 1, 0, 0, um vetor V de coordenada 1, 1, 0 e um vetor W de coordenada 1, 0 e 1. Então, quando eu faço o determinante desses vetores do produto misto, então eu vou considerar as coordenadas desses 3 vetores e calculo o determinante. Esse determinante dá 1 metro cúbico, que corresponde, então, ao volume do sólido formado, na qual nós temos essas 3 dimensões aí como arestas formando esse objeto. Então, essa seria também a interpretação relacionada aí ao produto misto de vetores, na qual envolve o produto vetorial e o produto escalar. Aplicações de produto vetorial e produto misto. Então, o produto vetorial e o produto misto, eles podem ter interpretações geométricas relacionadas aí a áreas de superfícies e volumes de sólidos. Vamos ver uma situação-problema envolvendo esses conceitos. Acompanhe. A caixa d'água será construída utilizando placas de concreto. Essas placas são compradas prontas e o seu valor é dado por metro quadrado. Qual é a área de cada uma das faces da caixa projetada? Qual será o volume total da caixa d'água, desprezando o volume ocupado pelas vigas de sustentação? Então, para resolver essa situação-problema, nós podemos ter 2 etapas. A primeira é o cálculo da área da superfície, na qual a gente pode interpretar aí como módulo de um produto vetorial. E a segunda é cálculo do volume da caixa d'água, que pode ser interpretado como um módulo de um produto misto, envolvendo um produto escalar e um produto vetorial. Então, vamos ver como resolver essa situação. Acompanhe. O primeiro passo é retomar a caixa d'água e as coordenadas que nós já tínhamos anteriormente. Então, a partir desses dados, nós vamos considerar a face A, B, C, D. E nós vamos considerar isso como um exemplo para cálculo da área do paralelogramo formado por essas dimensões. Então, seria essa parte. Poderia ter sido considerada qualquer outra face e esse procedimento ele pode ser aplicado em todas as faces para ter a medida da área total da superfície. Nós vamos fazer um caso a título de exemplo. Então, nesse caso, nós vamos ter que começar aí calculando o módulo do AB vezes o módulo do AC. Nós temos, então, nesse caso, a gente consegue calcular, porque nós conseguimos dimensionar nessa posição fazendo o 9,5 vezes o 10, que vai dar 95 metros quadrados. Agora, se a gente considerar a outra placa A, B e F, vamos voltar ao desenho. A, B e F já é essa parte inclinada. Então, vamos ter essa outra face. Então, calculando essa outra superfície, nós podemos fazer o módulo do produto vetorial entre AB e AE. Nesse caso, nós podemos, então, utilizar as coordenadas desses 2 vetores, o AB e o AE, e calcular o determinante usando na primeira linha os vetores I, J, K, na segunda linha as coordenadas do vetor AB, na terceira linha as coordenadas do vetor AE. Fazendo o determinante, então, eu vou obter o 0, menos 19 e o 0 de coordenada. Depois, quando eu aplico o módulo nesse resultado, então, o produto vetorial gera como resultado um vetor. E fazendo o módulo, então, nós vamos ter aí 19 ao quadrado. Lembrando que o módulo vai ser a raiz das componentes ao quadrado, então, na prática, é menos 19 ao quadrado extraído da raiz, que vai gerar aí o 19. E se nós continuarmos calculando as áreas, as outras faces,
Então, nós vamos agora só ilustrar. Nós teríamos a face AC vezes AE. Isso vai gerar aí um resultado utilizando o determinante e depois o módulo de 20,61 metros quadrados. E quando nós juntarmos, nós temos duas faces de cada tipo, juntarmos tudo, nós vamos ter a área total, que é 269,22 metros quadrados, que dá para fazer o cálculo do custo para a parte do material. Com relação ao volume, então eu tenho que, se eu fizer o módulo do produto misto, então, considera que a aresta AB como vetor, multiplicando o vetor AC vezes o vetor AE. Então, eu vou ter, aqui nós temos o AE, aqui nós teríamos o AB e na profundidade nós teríamos o AC. E com isso, então aqui é o AB, na inclinação nós temos o AE e na profundidade nós temos o vetor AC. Então, com isso, nós vamos pegar, como já foi calculado o produto vetorial, eu posso utilizar esse resultado, que é 20, 0 e menos 5, e multiplicar escalarmente pelo 9,5, 0 e 1. Então, eu não preciso, nesse caso, como já foi feito o cálculo do produto vetorial, usar o determinante. Eu posso só usar o produto escalar. É uma outra forma de resolver. Isso, então, vai dar 190 mais 0, ou seja, 190 metros cúbicos. Então, com isso, nós vimos aí essa aplicação em relação ao produto vetorial, ao produto escalar e ao produto misto, a qual possibilita o cálculo das superfícies, no caso da caixa d'água, e também do seu respectivo volume. Agora nós vamos para o momento da aula que você pode participar, interagir aqui conosco. Eu vou deixar uma atividade como reflexão e na sequência nós retornamos para a resolução.
Você já conseguiu interpretar como fazer o produto vetorial nesse caso? Vamos então ao slide, vamos definir aí como obter as componentes para calcular o produto vetorial. Então, sejam U e V, qual o produto vetorial entre esses dois vetores? O que tem de diferente neles? Eles foram dados usando o que a gente chama de base canônica. Então, quando você tem a base canônica, você pode utilizar os números que estão acompanhando I, J, K como referência e escrever na forma de componente. Então, 2, 1 e 2 para o vetor U. O vetor V, então eu tenho lá 3, menos 1 e menos 3. E é isso que nós vamos utilizar, então, para fazer o produto vetorial. Nós vamos resolver usando a câmara de documentos. E eu já anotei aqui, então, como que seria o cálculo do determinante. Então, quando eu vou fazer o produto vetorial, eu vou ter o determinante, eu considero aqui IJK na primeira linha, coloco as coordenadas do primeiro vetor, depois as coordenadas do segundo vetor. Bom, então, quando eu vou fazer, então, a posição I, eu vou eliminar a primeira linha e a primeira coluna, faço o produto do 1 vezes o menos 3, então 1 vezes menos 3, que é o cálculo do determinante que nós vamos ter aqui, está reduzida, e depois eu faço o menos 1 vezes o 2, então, menos o menos 1 vezes o 2. Essa é a posição I. Agora, a posição J é sempre o oposto. Então, lembra que isso é lá do teorema de Laplace, que a gente tem a regra do determinante que tem que considerar a posição da linha e da coluna que estão sendo reduzidas, e isso vai gerar o sinal oposto. Então, agora, no J, ó, eu não considero a coluna do I, aliás, do J, vamos desconsiderá-la aqui. Então, eu vou ter lá 2 vezes o menos 3. E vou multiplicar por faço o produto 2 menos 3 e multiplico 3 vezes o 2. E tem que fazer aqui menos porque é determinante. 3 vezes o 2. Isso é na posição J. A posição K é somada. Então, eu vou agora eliminar a linha e a coluna do K. Então, eu vou ter lá 2 vezes menos 1. Menos 3 vezes 1. Isso é na posição K. Agora, nós temos que resolver essas operações. Então, aqui, ó, nessa primeira posição, eu vou ter o menos... Então, eu faço aqui, ó, multiplicação e a subtração dessas partes. Então, eu vou ter 1 menos 3, que dá menos 3. A segunda parte daria menos 2, só que vai ter o oposto aqui, então vai dar 2 positivo. Então, eu vou ter aqui menos 3 mais 2, e isso, então, vai gerar o resultado de menos 1 I. Agora, a segunda parte. Eu vou ter aqui 2 vezes o menos 3 vai dar menos 6. Nessa parte, eu vou ter ali também eu vou ter o 3 vezes 2, que vai dar menos 6. Então, eu vou ter o menos 6 com menos 6 dá menos 12, mas aqui fora tem outro sinal, um oposto. Então, vai gerar mais 12J. E na última posição, eu vou ter aqui 2 vezes menos 1, que vai gerar o menos 2, menos 3 vezes 1, que vai gerar o menos 3. E isso daí vai, então, agrupar e vai gerar o menos 5K, que é a nossa resolução na forma de base canônica. Representando isso, então, na forma
de componentes, eu posso pegar, uma vez que está escrito na base canônica, eu posso considerar aqui os termos que estão com o I, J, K e indicar aqui como componentes. Vai ter o -1, o 12 e o -5 na representação. Então, sempre que tiver o produto vetorial, você pode aplicar a resolução do cálculo do determinante. E com isso, então, é possível você obter aí as coordenadas de um vetor, que é o resultado do produto vetorial. Com isso, então, nós concluímos aí o nosso encontro de hoje. Trabalhamos aí com a conceituação de vetores, na qual nós trabalhamos a definição, na qual ele tem uma direção, um sentido e um módulo. Fizemos as operações da aritmética vetorial, como a adição e subtração de vetores, multiplicação por escalar. Definimos o produto escalar entre dois vetores. O nome escalar é porque esse resultado vai gerar um valor numérico. Também trabalhamos com o produto vetorial. Nesse caso, a operação gera um vetor. E vimos também o produto misto, que vai, devido a trabalhar simultaneamente com o produto escalar e o produto vetorial, gera um valor numérico. Então, com essas operações, nós trabalhamos aí com os vetores multidimensionais e entendemos aí os principais elementos abordados nesse encontro. Então, eu agradeço a sua participação nessa aula, estude os tópicos apontados aqui nesse encontro e se prepare aí para nós darmos continuidade aos estudos de vetores na nossa próxima aula.